Gente, agora sim, muito boa noite a vocês. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença de todos vocês aqui. Nós estamos imensamente honrados por vocês e muito felizes por podermos voltar a ter os nossos eventos presenciais, né? E estamos também muitíssimo felizes aí com um novo parceiro nosso, né? A ESPM nos convidou para participar desse evento, né, David? Isso aí. Boa noite, gente. E aí? Beleza? Estão tímidos, não? Né? Muito bem, vamos lá, né? Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês de novo. Algumas pessoas novas, né? Os rostinhos novos aqui dentro do grupo, uns rostos já conhecidos, certo? Evento super bacana nosso aqui da comunidade Data. Sugestão, tem um momento super legal da gente montar, fazer networking, pessoas que se conhecem, pessoas que não se conhecem, né? Já a gente vai falar um pouquinho aqui do que é a pauta, né, Andrezão? Então é muita oportunidade, uma oportunidade muito feliz assim pra gente reunir vocês, né? Então eu queria já agradecer, porque parar a agenda, sair do trampo, vir pra cá, sentar aqui, ficar ouvindo a gente, alguma coisa legal tem que sair, né? Então, obrigado desde já a todos que estão aqui desprendendo o tempo de vocês. Gente, bom, realmente é muito bom voltar a esse estilo, a esse programa que a gente está fazendo aqui. Nós temos uma agenda bastante cheia hoje, né? São assuntos bem interessantes, bem relevantes. A gente tem um time aí que está à flor da pele aí, se preparando para participar do nosso Beast Challenge, né? Levanta a mão aí, galera, que vai participar do Beast Challenge. Olha lá, os corajosos e corajosas que vão participar aqui do nosso desafio, né? É uma das partes, né? Desculpe aí a puxação de sardinha, mas para mim é uma das partes mais legais, né, que a gente tem dentro do tanque. E temos também aí, trouxemos aí o Marcelo para falar para a gente um pouco sobre a ferramenta, né? Trouxemos também o Diogo lá da Santa Maria, vai conversar com a gente e trazer para a gente um pouquinho da experiência deles, de como que foi implantar, né, essa cultura de data driven na empresa. Então, poxa, a gente tem coisas bem legais. No fim, a gente também separou algumas coisas aqui para vocês, então vale a pena ficar com a gente aqui até o fim, tá bom? E, bom, vamos começar, né? Vamos nessa. Pergunta rápida. Quem não sabe o que é a comunidade Tableau User Group? Quem não está na comunidade? Não? Oi, Fabi. Tudo bem? Quem não está na comunidade? Isso. Muito bem. Welcome. É isso aí. E quem está na comunidade, né, Marcelo, precisa explicar para quem não está na comunidade. Como eu conheço todo mundo, eu já vou falando nos nomes, né? Parece professor dando aula. Não, Marcelo, não sei o que e tal. Para ajudar aqui a gente a ter esse processo de comunicação, né? Tocar um negócio de comunidade é uma tarefa complexa. É uma tarefa complexa porque envolve, na nossa visão aqui, muito interesse genuíno. Porque aqui não tem grana nenhuma. Zero. Mas tem muita troca de conhecimento, tem muito networking. Vocês vão conhecer, o nosso colega vai apresentar as novas features que tem dentro das soluções analíticas, né? Se você está totalmente fora do ecossistema de data, é aqui. Aqui a gente vai discutir isso, o que estão sendo feito, as ferramentas, as funções. Vocês vão falar com gente que trabalha com data, estou vendo banco, estou vendo financeira, estou vendo seguradora. É aqui que está o seu próximo trabalho e tal. Agora, é muito importante ter você também contribuindo com a comunidade. O grande desafio de tocar a comunidade é ela não ser tipo um Google. Você vai lá e fala, eu quero aprender a fazer o LLD no Tableau. Não achei, sair da comunidade. Não, cara, você achou, você vai na comunidade, coloca lá o que você fez, que problema que você resolveu, que você está ajudando as outras pessoas. Esse é o compromisso que eu queria que vocês tivessem aqui, tudo bem? Porque senão não adianta nada mandar e-mail pro André, pro Danilo, dá para ajudar na comunidade? Tá, faz isso. Apoia, gera discussão, esse tipo de coisa é a parte mais difícil, né? Bom, para a gente começar, queria agradecer ao Flávio. O Flávio vai dar umas palavras aqui para vocês, né? Vai falar um pouquinho aqui sobre a universidade. E depois a gente já começa a pauta prática aqui, né? E ela tem que ser uma prática tipo bate-papo entre a gente, levanta a mão, questiona, faz pergunta, para a gente ter uma noite aí bem agradável, não é não? À vontade. Boa noite a todos e a todas. Me perdoa, antes de você começar, deixa eu só fazer um adendo aqui, antes de te dar a palavra. Eu e o Danilo, né, a gente acredita muito na comunidade, porque estamos juntos nisso desde 2016, pelo menos. Ele está até um pouquinho tempo mais do que eu. E está aposentado. Né? E por que dentro da ESPM agora? Né? Por quê? Porque a gente acredita que a transformação que a gente quer no nosso país, ela só vai vir através da educação. Então, para a gente é muito importante a gente ter esse tipo de parceria.
e a gente está junto dentro de uma das maiores, ou das melhores universidades que a gente tem no país. Então, muitíssimo obrigado pelo espaço, muitíssimo obrigado mesmo por nos receber aqui, né? E espero que seja aí uma parceria de longa data, é o que a gente espera, que a gente sonha. Vamos lá, boa noite a todos e a todas. Obrigado pela vinda de vocês aqui. E a ideia, realmente, como uma comunidade, é fazer com que a SPM seja já mais conhecida nessa área de tecnologia. Não sei se, como o André perguntou, sobre o YouTube. Alguém sabia que o curso, que a SPM tem um curso de tecnologia? Então, a gente tem um curso de sistemas de informação e a garotada que está lá atrás é do curso de SI e eles têm Data Visualization dentro do curso, no quarto semestre. Então, faz todo sentido a gente trazer esse tipo de evento. A gente tem um grande evangelizador, não sei se vocês conhecem, o professor Jorge Surian, que o Danilo foi até seu professor, não sei, né? E ele é bastante conhecido na área. Então a gente traz esse tipo de evento justamente para ter um posicionamento muito forte nessa área de dados. A gente forma cientistas de dados, a gente forma engenheiros e engenheiras de dados dentro de um curso de graduação em sistemas de informação aqui na escola, que já tem quase 9 anos. E outro ponto, a gente tem um posicionamento muito forte dentro da pós-graduação, aqui também da SPM, criando um curso, não sei se alguns de vocês já ouviram falar no termo de Self-Service Analytics. Então a gente está criando um curso para 2023 na área de Self-Service Analytics para formar ou para direcionar a carreira de vocês para a área de cientistas de dados cidadão, né? Que é um novo termo, não sei se vocês já ouviram falar, né? Que é justamente quem se fizer uma analogia aqui com relação à questão de prospecção de ouro, o engenheiro de dados vai extrair o ouro, né? O cientista de dados vai fazer o anel, e quem vai vender o anel é o cidadão cientista de dados. Então a gente está nessa pegada de criar um curso nessa área de Self-Service Analytics. Tem o pessoal da central de relacionamento ali na frente, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o curso, né? Fiquem à vontade. Eu sou coordenador tanto da graduação em SI, quanto coordenador desse curso de Self-Service Analytics, né? E a gente vai passar hoje, aqui à noite, com, né, esse show aí de alguns convidados e também, né, o pessoal que vai trabalhar com a parte de Data Visualization. Tá? Bem-vindos novamente. Bom, gente, vamos nessa, né? Vamos começar. Então, a gente começa sempre fazendo agradecimento, blá, 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 mas vamos fazer aqui, acho que é importante. Eu falei da comunidade, a gente está se conhecendo agora, né? Alguns estão se conhecendo agora, ou a gente se conhece pelo LinkedIn, etc e tal. Isso acontece porque tem pessoas que também apoiam isso de forma genuína, né? Então, a palavra que eu estou falando genuína aqui é o tempo todo, porque, por exemplo, nós vamos ter uma competição de visualização de dados online aqui. Daí eu tô vendo a Patrícia, que gentilmente uma vez veio aqui e tal, e pum, pegou os caras e ela ganhou o prêmio lá. Ganhou no dia, né? Ganhou o evento. Genuíno, né? Porque no final, quando você ganhou aquele dia? Nada, ganhou uma exposição, mas é legal isso, né? Não, de fato. Mas tem muita troca, né? Tem muita troca. O Marcelo já participou, sabe como que é? Então vocês já estão convidados. Isso também acontece porque a gente tem uns parceiros, né? E quais são os parceiros? Então, estou vendo aqui o pessoal da Qsoft, estou vendo o pessoal da 5X. São pessoas que aqui no background nos ajudam a fazer isso aqui acontecer. Eles nos apoiam aí com tudo que vocês estão vendo aqui, né? Um vai atrás de uma coisa, outro vai atrás do café, outro vai atrás do PPT, né? Dos atrás de organizar um agradecimento aí, e eu gostaria que vocês dessem uma salva de palmas para o que acontece no bastidor aqui, né? Porque para isso acontecer, vamos dar sequência aí. Beleza, então vamos um pouquinho interessa, né? Vamos começar a mexer o que a gente veio aqui fazer hoje. Marcelão, por favor, o palco é seu. Não, acho que isso aqui tá. Vou usar isso aqui, né? Bom, pessoal, boa noite. Boa noite. Acho que tem muita gente aqui que eu não conheço, mas é um prazer estar de volta. Eu nem lembro a última vez que eu participei de YouTube, né? Porque já desde a pandemia a gente não teve muita coisa de eventos presenciais, então muito legal participar aqui. Meu nome é Marcelo Roloff, eu sou da Salesforce Tableau. Na verdade, eu venho da Tableau, né? Antes da aquisição, já vou completar aqui 4 anos. Então, eu sou um engenheiro de soluções da Salesforce especializado em Tableau e Analytics. Tá? Então, para quem não sabe, dentro da Salesforce a gente tem uma cloud específica de Analytics, o Tableau, que é responsável por essa cloud de Analytics. Tá? A minha ideia hoje aqui é falar um pouquinho do que a Salesforce entende como Analytics, então o que a gente está prevendo aí de melhorias, de futuro, e falar um pouquinho também do que já foi disponibilizado nas últimas 2 versões. Tá? E a gente está falando da última, né, 2022.3 e 2022.2, tá bom?
A ideia é ser bem interativo, tá, pessoal? Fiquem à vontade, se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou com um deck aqui, mas caso vocês tenham alguma dúvida, queiram ver alguma coisa, vocês me falam, tá bom? Vamos começar? Bom, a ideia é sempre a gente falar de, toda vez que vocês veem alguma coisa de Tableau, a ideia é sempre tomar decisões da forma mais fácil, mais rápida possível. Essa continua sendo a missão da Tableau, tá? Mesmo sendo agora Salesforce, a missão ainda é a mesma. A gente ajuda as pessoas a verem e entender os dados. Então, mesmo com toda a evolução que vocês têm acompanhado, a gente ainda mantém sempre a mesma missão de ajudar todos a conseguir entender os seus dados, tá? De uma forma muito mais rápida. Isso aqui é obrigatório, né? Agora, como uma empresa de capital aberto, alguns decks aqui que eu vou mostrar, eu vou apontar para vocês, que são previsões de futuro, né? Releases ou roadmap, e o que for já gerar eu aviso para vocês, tá? Mas agora a gente tem que colocar aqui. Como eu comentei, primeiro a gente sempre agora começa agradecendo, né, a presença de vocês, o tempo de vocês. Sei que o trânsito está bem difícil aqui, mas a gente sempre gosta de agradecer. Um ponto importante que eu sempre começo nos slides é muitas vezes a gente entender o porquê, né? A gente ouviu um pouquinho aqui do curso de Self-Service Analytics, de Analytics, todo mundo ouve falar de Analytics. Analytics é um termo meio amplo, né? Parece que tudo é Analytics e muitas vezes nada é Analytics. Mas um dos pontos importantes que a gente destaca é, todo mundo está falando disso, é um fato. Todas as empresas estão falando disso, estão buscando esse tipo de tecnologia, mas a maioria delas falha, quando a gente fala principalmente de Self-Service Analytics. E resumidamente, por que isso falha? Porque quando a gente fala principalmente de self-service, não é só a tecnologia. A gente tem toda uma camada, uma cultura, que o pessoal falou aqui, de cultura de dados, que vai muito além da tecnologia. Obviamente que o Tableau faz parte disso, mas sem essa cultura de dados, as pessoas acreditarem, não tem coisa pior do que você disponibiliza o melhor dashboard e o usuário não acredita. Ele prefere a planilha Excel dele. Porque ele não acredita e não confia. E eu gosto muito de uma frase, gente, o usuário dá um jeito. Podem fazer o que for, bloquear, o usuário vai dar um jeito de resolver o problema dele, seja no Excel. Eu estava até comentando com o pessoal que semana passada a gente estava no projeto, foi um caso bem interessante. A gente descobriu um servidor SQL numa área que foi desenvolvido pela área IO, que não são várias técnicas, tá? Um servidor que eles deram um jeito de criar uma BAT gigantesca para fazer carga no SQL para poder resolver o problema dele, porque não tinha acesso. Bloqueou tudo, aquele bom e velho modelo centralizado, né? Só a TI pode fazer, o usuário não tem acesso àquilo, ele vai resolver. Então, isso é um dos motivos. Então, na verdade, eu gosto bastante desse slide, porque ele fala basicamente o que a gente vê na prática, né? O gap entre o que a gente considera, né, que seria necessário para efetivamente ter uma cultura de dados e o que na prática acontece, né? Primeira coisa, não está para todo mundo. Então, todo CIO, toda empresa quer, né? Tem várias demandas, todo mundo usar um modelo centralizado, acessar as ferramentas, fazer um self-service, explorar os dados da melhor forma possível, mas na prática não acontece, né? Eu tenho muitas ferramentas, eu não tenho as funções necessárias, eu não tenho acesso ao dado necessário. Muitas vezes eu não tenho um ponto principal, que é a governança do dado. Não adianta eu encontrar o dado e não confiar no dado, muitas vezes pior, tomar uma decisão em cima de um dado errado. Recuperar esse tipo de usuário é muito difícil. Então é extremamente importante que a gente tenha, dentro dessa cultura de dados, esses pontos que vão muito além da ferramenta. E pensando nesses gaps, né, o que a Salesforce traz? Exatamente como é que ela trabalha. E aqui passa até um pouquinho só de Tableau, tá? Não sei quem acompanhou o último Reinforce, né, teve bastante coisa de novidades que vai até um pouco além do que só o Tableau faz. Tá? A Salesforce entende que a Analytics é essencial. Não só para o dia a dia, é para a própria Salesforce. A Salesforce vende CRM, Sales, Service e assim por diante. Eu tenho vendas, mas não gerencio, não analiso o dado, eu só tenho um cadastro. Então é extremamente importante, mesmo dentro do ecossistema Salesforce, por isso que vocês veem bastante, qualquer coisa de Salesforce, vocês sempre vão ver alguma camada analítica feita com Tableau, porque isso é extremamente importante. E dentro da Tableau, basicamente a gente quebra isso em quatro pilares principais, né? Que é você ter, principalmente, a questão de colaboração e ação, automação, principalmente. O que é isso? Eu recebo a informação, eu consulto a informação, mas eu posso tomar ações com isso. A gente não tem aquela quebra, né? Eu tenho a informação, agora eu vou parar tudo, vou para outra tecnologia para fazer alguma coisa. É extremamente importante que a gente tenha isso de forma rápida, tomar esse tipo de ação. Eu tenho a questão de inteligência artificial, então vocês devem ver bastante no Tableau cada vez mais, falando de inteligência artificial, de algoritmos, de modelos.
e a Salesforce entende isso como muito importante, você conseguir não só criar os seus modelos de forma integrada dentro da plataforma de Analytics, mas também ter muita coisa pronta. E lembra que a gente está falando, Analytics não é só para o usuário de TI. Eu tenho aquele usuário de negócio lá na ponta que ele não é um cientista de dados, mas ele precisa ter alguma coisa mais avançada. Então, como que a plataforma ajuda esse tipo de usuário para que ele consiga sair do outro lado de forma mais rápida? Efetivamente, né, Analytics, visualizar, explorar com Tableau ou CRM Analytics. Para quem nunca ouviu falar, CRM Analytics era o antigo Einstein dentro da Salesforce, que virou Tableau CRM, gerou uma confusão danada e mudou de novo, agora é CRM Analytics. Então, Tableau é Tableau, Salesforce é CRM Analytics. Tá? Eu acho que agora acertaram, agora ficou mais fácil de entender. E por último, dados. Vocês devem ter visto bastante a questão do foco da Salesforce cada vez mais em ter dados em tempo real. Isso vale para Tableau também. Para quem conhece Tableau, a gente fala no Tableau live, a gente não fala tempo real. São conceitos até bem diferentes, porque no Tableau a gente não tem muito esse conceito de tempo real de estar olhando, e nem no Salesforce. Então a Salesforce está investindo bastante na DIN, que é agora toda uma camada que na verdade é um repositório voltado para tempo real. E o Tableau faz parte disso, porque o Tableau é a plataforma de visualização de dados oficial da Salesforce. Então a ideia é que o Tableau também consiga acessar essas informações em tempo real e trazer insights em tempo real. Tá bom? Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho então, basicamente dentro daqueles pilares, o que gente, eu vou ficar aqui porque às vezes eu não consigo ver atrás. O que a Salesforce entende como os pilares importantes, né, dentro da inteligência, de experiência inteligente de Analytics, né? Então eu vou mostrar alguns pontos importantes que a gente entende. Dentro do Tableau, então, você ter predições, você ter acionáveis, você ter aplicativos, aí falando de Salesforce, né, aplicativos nativos dentro do Salesforce. O grande problema quando a gente fala de Salesforce é a necessidade de eu extrair todos os dados para uma ferramenta de Analytics para depois analisar e aí não conseguir devolver isso. Então, dentro da camada, e aí não importa, tudo está embaixo de Tableau. Não necessariamente é a mesma ferramenta, mas está tudo embaixo de Tableau. Então, mesmo CRM Analytics, dentro da unidade da Salesforce, fica dentro de Tableau. Tá? Você ter insights mais rápidos, deployment em qualquer lugar. E quando a gente fala deployment em qualquer lugar, uma grande preocupação da Salesforce, da Tableau, é todo mundo faz deployment em qualquer lugar. Só que cada um é uma ferramenta. Né? Se é on-prime, se é uma ferramenta, se é cloud. A ideia da Tableau é simplificar isso. Você quer um deployment on-prime, é o mesmo produto que você vai usar se for cloud. Por quê? Porque tem vários casos de clientes que estão migrando, inclusive, de on-prime para cloud, e não faz sentido você perder todo o conhecimento que você teve, todo o investimento que você fez. Então, o nosso foco é ter um deployment distribuído, porém, com a mesma solução, para que você não perca nenhuma informação, nenhum dado. Tá? Embedded, está se falando muito de embedded, e muitos clientes estão usando isso, que é você incorporar isso dentro da aplicação, principalmente quando a gente fala de self-service. O usuário não quer saber o que é Tableau, ele quer saber o dado dele. Ele usa a aplicação interna, intranet, uma aplicação de terceiro. Por que não incorporar e disponibilizar o Tableau para esses usuários, de forma que o usuário seja transparente? A gente tem vários casos de uso de parceiros, de clientes que estão usando bastante, e usam inclusive o conceito de embedded como self-service. A gente tem alguns casos bem interessantes de self-service feito único e exclusivamente com embedded. Quando a gente fala self-service, não necessariamente self-service é aquele usuário avançado que sabe criar uma fonte de dados, que sabe criar um dashboard complexo. Muitas vezes ele só precisa fazer a pergunta que ele quer. E às vezes uma pergunta simples eu consigo responder com um embedded sem necessidade de criação, nada disso. Tem bastante caso assim. E a parte de gerenciamento e preparação de dados. Não existe self-service sem governança. Senão é caos. Então a governança dos dados é extremamente importante. E eu gosto sempre de frisar aqui, não confundir governança com bloquear o acesso ou centralizar as coisas. Eu tenho uma metáfora de um colega nosso que é bem interessante. A gente sempre pensa em self-service como uma caixinha de areia. Lá dentro você pode comer areia, você pode colocar areia onde você quiser, você só não pode sair da caixinha de areia. Mas você tem toda a liberdade. E é isso que a gente entende de governança. Eu vou delimitar a caixinha de areia. E lá dentro você faz o que quiser, mas eu sei o que você está fazendo ali dentro. Então isso é importante quando a gente fala de governança. Tá? Não pensar só em governança como bloquear as coisas. Não, é controlar e saber o que está acontecendo. Coisas erradas vão acontecer. O importante é que eu saiba antes de afetar o usuário. Tá bom? E como é que a gente faz, então? Qual que é a visão da Tableau em cima desses itens que a gente falou? Aqui eu vou falar um pouquinho do que a gente está... Basicamente a maioria aqui já foi lançado, mas tem alguns que a gente vai ver que ainda não.
Então, quando a gente fala de insights, de explanar os dados, a Tableau está investindo bastante nessas soluções de inteligência artificial e trazer o máximo possível de exploração pronta, principalmente para self-service. Né? Às vezes você tem aquele dashboard que tem uma métrica de negócio e a primeira pergunta do usuário é, tá, mas isso significa o quê? De onde veio isso? Por que o número está vermelho? Isso aqui é o que vai ajudar ele a responder. Então você tem lá as histórias dos dados, pergunte aos dados, por que não, esse caso que eu falei do Embedded é um pergunte aos dados, por que não disponibilizar dentro do painel uma opção para que o próprio usuário faça novas perguntas? Ele não conhece a estrutura de dados, nada disso, então é algo simples, mas que ele consegue resolver. Porque muitas vezes vocês devem ver isso no dia a dia, né? Quando a gente fala de disponibilizar o dashboard, o usuário fala, mas eu posso fazer download dos dados? Por que ele pede para fazer download dos dados? Porque ele não tem a resposta no dashboard. E aí ele quer jogar no Excel para mudar um cálculo. Por que não disponibilizar isso para que ele faça a pergunta dentro da própria plataforma? É normal, a gente ouve isso o dia inteiro. Ele quer fazer isso porque ele não tem. Dificilmente, na verdade, eu acho que é quase impossível a gente ter um dashboard que responda a todas as perguntas de todo mundo. Aí já não é um dashboard, é quase um livro. Então você não vai ter. Então sempre vai acontecer. E o pergunte aos dados é algo muito interessante para fazer isso. Tá? Explica os dados. Confunde um pouquinho, né? Eu explico os dados com a história dos dados, mas são conceitos diferentes e por trás estão rodando algoritmos diferentes. Tá? O explica os dados eu gosto bastante, que ele esteja uma análise em cima dos campos que são usados. Muitas vezes o usuário nem sabe o que perguntar. Por que não, por exemplo, se eu tenho um gráfico de linha e eu tenho lá uma queda nas minhas vendas, por que caiu? Explica os dados já vai dar a resposta sem que o usuário precise até perguntar. Ele vai, tem um outlier, uma venda aqui quebrou todo o seu ciclo de produtividade, então ele já vai trazer essas informações no dia a dia. O guia de dados, esse é novo, a gente também acabou de lançar, e a parte de mudança. Ok? Tranquilo até aqui? Podem ficar à vontade de perguntar, tá, pessoal? Quando a gente fala de inteligência artificial, tá? A gente tem hoje o Einstein Discover. Então, o Einstein Discover é um componente dentro da plataforma Salesforce, que nada mais é que um motorzinho de modelos, tá? Então, que já traz a maioria dos modelos prontos, os algoritmos prontos, na verdade. Né? Então, esse motorzinho tem uma lista, hoje, se não me engano, tem 7 algoritmos, mas basicamente está falando de regressão e classificação, onde você consegue integrar isso tanto com o próprio CRM Analytics ou com o Tableau, para você facilitar. Basicamente, o conceito que a gente chama, esse termo eu não vejo muito aqui, mas lá fora está bem mais adiantado, mais usado, que é o que a gente fala de... Se conhece o cientista de dados, né? E tem o negócio, que é o usuário de negócio. O usuário de negócio ele não sabe criar algoritmo, mas ele precisa fazer predição se ele vai fechar o forecast dele ou não. A ideia dessa tecnologia é ajudar esse tipo de usuário, o famoso no-code, ele conseguir fazer predições dentro dos dados dele de forma automatizada e usar isso no dia a dia sem necessidade de criação de código. Tá? Isso tanto para o Tableau quanto para o CRM Analytics. Principalmente para Salesforce, usam muito isso. Tá? Em todas as causas da Salesforce, basicamente todas as predições, cálculos são feitas dentro do Einstein Discover. Tá? Einstein Prediction Builder, que é quem na verdade cria isso, né? Então o Einstein Discover é algo que já está pronto. Então eu quero, por exemplo, eu estou gerenciando a minha venda, eu quero controlar o tempo de fechamento dessa venda. E eu quero ajudar o usuário a diminuir o tempo de fechamento. É o que a gente quer, né? Fechar os negócios mais rapidamente. O que tem pronto normalmente já é para fazer isso. Então ele vai calcular, analisar os dados e vai falar, olha, se você fizer A, B e C, você vai diminuir em 10 dias o tempo de fechamento baseado em todo o histórico que a gente tem nos dados. E o Einstein Prediction é quando o usuário quer criar isso. Então eu quero, por exemplo, fazer uma predição de risco de churn de clientes, de perder os clientes. Eu tenho que criar esse modelo, só que eu não sei codificar, eu não sei criar algoritmo. Com o Prediction Builder ele vai permitir que você carregue os dados e crie o seu modelo automaticamente, totalmente com um wizard, sem código, sem nada. Vai ajudar bastante. As predições no Slack também hoje é Salesforce, então a ideia é que cada vez mais sejam integradas nessa tecnologia. A visão que a gente tem de futuro é que basicamente tudo é feito dentro do Slack, tá? Que é a plataforma de colaboração. Na verdade, nem se usa mais outras interfaces. Você vai lá no Slack e fala, eu quero saber quanto eu vendi em agosto. O Slack vai trazer essa resposta. O Slack fez isso? Não. Integração dentro da plataforma e, na verdade, quem fez foi o Tableau. Tá? Mas esse é o futuro. E as predições com o Snowflake. Também a parceria com o Snowflake está bem forte para automatização e geração desses modelos. Não que não seja possível com outros. Tá? Hoje tem alguns casos de clientes que fazem bastante com o Google, por exemplo, para gerar esses modelos no Google e trazer isso para ser usado dentro do Tableau. Tá bom?
Um outro ponto é a questão de acionar as ações de colaboração. Lembra que eu falei? Eu encontrei a resposta que eu preciso, agora eu preciso fazer alguma coisa. Então também a plataforma está caminhando cada vez mais para vocês conseguirem automatizar essas ações. Em breve hoje já tem, né, o Digital HQ for Analytics, que é o Slack com CRM Analytics, que são ações possíveis para usar dentro do Salesforce, e algumas novidades que em breve a gente vai ver, né? A questão de ações de fluxo, algumas custom actions que já são disponíveis, mas a tendência é no roadmap ter mais automação dentro dessas ações com coisas prontas, né? Então eu quero automatizar fluxos dentro do Salesforce, vendas ou fluxos externos, eu consegui fazer isso. Comentários e o embedded. O embedded faz muita diferença, por quê? Quando a gente fala de embedded em Tableau, não é só incorporar um dashboard na aplicação, é você permitir troca de informações entre a aplicação do seu cliente e o Tableau. Então, toda aquela navegação que ele faz, por exemplo, dentro da aplicação para encontrar alguma informação, por que não usar essa troca de informações com o seu embedded, para que o seu analytics seja o mais natural possível. Um exemplo, você vai entrar no site de parceiro do Carrefour. Você tem todo o menu para encontrar aquela navegação. Aí quando eu abrir o dashboard, eu tenho que fazer todos os filtros de novo, porque o Tableau é só um embedded. Por que não já usar a navegação dentro do portal do cliente e usar essa navegação como parâmetros para que o Tableau seja o mais inteligente possível? Tá? Esse é um pouco mais avançado, mas a Tableau está disponibilizando esse tipo de coisa. Inclusive, recentemente foi disponibilizado a versão 3 das APIs de Embedded. Uma série de novas funcionalidades para que vocês consigam fazer esse tipo de automação. Tá? Depois, a questão do nativo, isso é focado bastante no CRM Analytics. Cada vez mais vai ter aplicações nativas, né, que é o CRM Analytics. Foram lançados alguns CRM Analytics para a indústria, então, por exemplo, para o mercado financeiro, para varejo. Nada mais é que templates prontos, tá? Então, na verdade, eu não quero criar nada. Eu uso o Salesforce e eu quero o Analytics. Então, essas aplicações fazem isso. Tá? Revenue Intelligence, que é um novo formato específico para vendas, ele já traz toda uma análise, painéis avançados. E o grande diferencial aqui, por que a gente está falando de CRM Analytics e não Tableau? Que é o que eu comentei. Tudo que for dados da Salesforce, vocês concordam que não faz sentido eu tirar todo esse dado do Salesforce, colocar num Data Lake para acessar no Tableau Desktop? Isso tem custo. Primeiro que eu estou pagando o dado no Salesforce, estou pagando no Data Lake. Custa bem. Então, a ideia da Salesforce é, quando você tem, normalmente a gente faz essa conta, tá? Quando você tem, por exemplo, 80% dos seus dados estão no Salesforce e os usuários estão no Salesforce, é muito melhor você usar o CRM Analytics porque você não extrai nada. Integrado, a mesma governança, o mesmo controle de acesso, a mesma segurança, e eu não preciso extrair informações, e sim sincronizar. Então, toda vez que você tiver um caso de uso com dados do Salesforce, a recomendação é sempre partir do CRM Analytics. Não impede que você não use o Tableau. Tem vários casos de clientes que usam o CRM Analytics dentro do Salesforce e Tableau para o corporativo, e os dois se integram. Já existe essa integração entre os dois. Tudo depende do caso de uso. Tá? E para fechar, a questão de visualização e exploração. Algumas funcionalidades principais aqui, que é a questão do Show Me More, do Vis, animações, edição na web, que está cada versão tem mais paridade, né, entre a web. A tendência, dizem que é todo mundo migrar para a web. Eu, particularmente, acho que não. Eu prefiro a versão desktop, porque você não depende de recursos do servidor. Mas a tendência é tudo ir para a web, vocês têm ali 100% na web, que é possível fazer no desktop. E aí, cada companhia decide se vai migrar totalmente ou se vai permitir no uso do desktop. Extensões de dashboard, vocês provavelmente viram recentemente que a Tableau lançou o Tableau Exchange, e a cada dia ali se lança novas extensões, novos conectores, novos aceleradores. Então a Salesforce investe bastante nessa questão de ter algo pronto, para você rapidamente conseguir ter acesso às informações, principalmente os aceleradores são muito legais, para você conseguir já ter a informação de bate-pronto, time to market muito mais rápido. Tá? Então isso é um foco bastante forte. E um pouquinho... e um pouquinho da questão de tempo, né? Lembra que eu falei que muitas vezes quando a gente fala de analytics, a gente entende muito com dashboards, dashboard corporativo, aqueles dashboards complexos. A Tableau entende que não. Que muitas vezes o analytics ele pode ser algo simples como uma métrica, que resolve o problema do usuário. Não precisa, nem todo usuário precisa desenvolver um dashboard para criar 2, 3 métricas. Provavelmente aquela métrica já existe em algum dashboard. Então por que não disponibilizar isso? Isso vale inclusive para o embedded, tá? A gente tem casos, por exemplo, do embedded que não é um dashboard.
Na verdade, são um conjunto de métricas que ele coloca na aplicação. Até porque, dependendo do conceito do embedded, principalmente móvel, é difícil você ter um dashboard no dispositivo móvel. O usuário que ele quer ver o quê? Ele quer ver quanto ele vendeu, se ele bateu a cota ou vai bater a cota, e o que está acontecendo de errado. A métrica resolve bastante, porque isso evita, inclusive, desenvolvimento. Você já tem os painéis corporativos, eu vou só incorporar uma métrica dentro de um código, incorporando dentro de um código embedded. Ok? Favorito, subscrição, recomendação. Recomendação eu acho muito legal. Porque muitas vezes, quando a gente fala do self-service, qual é a primeira grande dificuldade do usuário? Encontrar o dado. Em qualquer ambiente Tableau, se a digitar vendas, provavelmente vai aparecer um monte de coisa. E a recomendação, muitas vezes a gente acaba não usando, mas ela tem bastante inteligência para já trazer o melhor conteúdo para os usuários. Toda vez que você digitar uma pesquisa, principalmente se você tiver a parte do DM, né, que é o Data Management dentro do Tableau, ele vai melhorar consideravelmente essa pesquisa para recomendar ao usuário o que faz mais sentido. Então, as visões mais acessadas, as fontes de dados mais acessadas, que fazem sentido com a pesquisa que ele fez, para que ele consiga mais rapidamente encontrar o dado que ele precisa. Pesquisou, não precisa achar uma lista de 300 dashboards e ver o que está acontecendo. O Tableau vai ajudar bastante com essas recomendações no ambiente self-service. Ok? Tranquilo? E o que eu comentei do deployment, né? Você ter cloud, Tableau server, público ou privado, on-premise, ou seja, a gente está falando do mesmo produto que roda basicamente em qualquer lugar. Quem desenvolve no Tableau on-premise consegue publicar no Tableau Cloud? Sim, exatamente o mesmo conteúdo. E só para fechar a questão do embedded, isso aqui é o que eu comentei, né? Foi lançada a versão 3, métricas, edição na web, inclusive o embedded também a gente consegue fazer, edição na web, e os aplicativos conectados. Isso aqui foi uma mudança grande que teve, principalmente por questão de segurança, né? Você fazer o embedded dentro do Tableau, hoje em dia não é mais permitido você autenticar de usuário e senha. Inclusive agora com o MFA do Tableau é quase que impossível que você tenha uma dupla autenticação. Mas como é que você vai explicar para o usuário que ele abriu a aplicação, já se autenticou e a hora que ele pediu um dashboard ele tem que fazer uma terceira autenticação? Não faz sentido. Então a Tableau disponibilizou esses aplicativos conectados, que são algumas novas formas de comunicação, de integração, né, entre a aplicação e o Tableau, para que seja transparente para o usuário, ao mesmo tempo que seja seguro para a companhia. Tá? Isso mudou bastante do que era desse. Ok? Tranquilo? E para fechar, a questão de preparação de dados, né? Tanto com catálogo, PrEP, as Virtual Connections, eu não sei se todo mundo conhece. Alguém já ouviu falar de Virtual Connections aqui? Sim. Não? Vamos pensar num caso prático. Qual que é o grande problema, muitas vezes, quando a gente fala de self-service? Dentro do Tableau, você vai lá, conecta numa fonte de dados, correto? Publica a fonte de dados e disponibiliza para os usuários. Esse seria o modelo centralizado, ou seja, eu tenho uma pessoa, uma área responsável por publicar a fonte de dados. Quando eu falo de self-service, isso dificulta um pouco. O usuário vai querer carregar e criar a própria fonte de dados. Aí a gente tem aquele problema. Como é que eu vou fazer? Vou dar acesso ao banco de dados para todo mundo? Porque o usuário não sabe qual tabela que ele quer. Se eu der a tabela, por exemplo, de vendas, aí o usuário quer a tabela de produto. Então esse é um grande problema. Para resolver esse tipo de problema, a Tableau lançou as conexões virtuais. O que é uma conexão virtual? Nada mais é que uma conexão centralizada, onde vocês TI gerenciam o acesso ao dado. Vocês não disponibilizam uma fonte de dados, vocês disponibilizam uma conexão virtual. Qual que é a grande diferença? Fonte de dados é um conjunto de tabelas correlacionadas. Uma conexão virtual não. É uma conexão com o banco que você vai disponibilizar as tabelas que os usuários usam. Então vamos pensar no ambiente Google, por exemplo. Eu vou disponibilizar uma conexão com o meu BigQuery, vou falar que ele tem acesso a 10 tabelas e vou publicar isso. O usuário A quer acessar a tabela 1, 2, 3, o usuário B quer acessar 4, 5, 6. E cada um cria sua fonte de dados sem autenticação no banco de dados. Isso ajuda bastante, principalmente para um ambiente descentralizado. Uma das grandes dificuldades é justamente você controlar essas fontes de dados, dar acesso para todo mundo. Essas Virtual Connections e as políticas de dados é um outro ponto importante, que é o quê? Você trabalhar com um nível de segurança de linha. Sem isso aqui, como é que você tem que fazer? Ou você faz na fonte de dados, em cada fonte de dados, então se eu tiver 10 fontes de dados, vou fazer 10 configurações de política de acesso. O usuário A só pode ver São Paulo, o usuário B só pode ver Rio de Janeiro. Ou você faz na visualização, que a gente não recomenda, porque se tiver 300 visualizações não faz sentido você criar 300 filtros.
Com o DM e as Virtual Connections, você consegue aplicar direto na Virtual Connection, ou seja, um nível acima das tabelas. Então, todo usuário que criar uma fonte de dados a partir de uma Virtual Connection, você já definiu que ele tem um filtro de dado, independente de qual tabela ele selecione para criar, você já definiu que tipo de dado ele pode acessar. Então, isso é o pessoal que gostou, vocês devem ter dificuldade para fazer isso um pouquinho. Isso aqui ajuda bastante, tá? Ok? E aí vamos falar um pouquinho, tranquilo até aqui? O que a gente tem já previsto, tá? Então, vou passar alguns slides aqui falando do que tem de previsto. Principalmente, quando a gente fala de facilidade de utilização do Analytics. Então, algumas coisas que tem aqui, predições live, essa aqui já tem as versões, está no nome do padrão que é a Salesforce usa, tá? Então, Live Prediction, Ad Hoc Queries, as histórias dos dados do CRM Analytics, já foi lançado para o Tableau, Instant Analytics para o Tableau, isso aqui vai ser um novo pacote de dados, e um pouquinho de outras coisas. Isso aqui acho que no site vocês encontram, tá, também. A parte de relevância, né, você ter promoção, insights, compliance, novos aceleradores. Então, toda semana, se vocês entrarem no Tableau Exchange, vocês vão encontrar novos aceleradores lá disponíveis, tá? Ações também está prevista a questão que eu comentei de ações, né? Você ter as ações externas, que é aquele Tableau External Actions, que vai valer para Salesforce ou para outras aplicações, você consegue integrar isso. Hoje, basicamente, vocês conseguem criar uma URL, né? É uma action que nada mais é que uma URL, não é uma ação. Eu não consigo tratar o que ela fez. Se fez certo ou não, você não sabe. A ideia é que esse é algo mais avançado. Tá? Isso aqui depois vocês conseguem ver, está previsto em todas essas versões. Então, ano que vem aí promete. E aí, rapidinho, eu vou passar por algumas funcionalidades aqui para quem não conhece ainda, das novidades. Aqui é a lista, se vocês quiserem, tem a lista completa, mas eu vou focar em algumas mais importantes. Da penúltima versão, né, 2022.2. Então aqui é a parte do história de dados, isso aqui é bem legal, uma série de algoritmos que ele está rodando para explicar exatamente o que aconteceu com os dados. Então, basicamente você não faz nada, tá? Você só ativa isso, configura o que você quer e o próprio Tableau vai analisar tudo que ele encontrou nos dados e trazer uma explicação bem completa. Dependendo do nível que você coloca, algumas páginas de explicação para o usuário. Então tudo isso configurado. Tá? Você não precisa, zero código aqui. Não precisa fazer absolutamente nada. Isso aqui eu acho que é muito legal, muita gente reclamava, que é salvar automático na web, né? Então perdeu a conexão, você perdia tudo que você fez, agora já tem um auto-save, no Tableau Online, no Tableau Server. A parte de edição de métricas, isso aqui é muito legal, você conseguir editar as métricas, mudar a comparação, então não é só uma métrica estática, você conseguir criar um intervalo de comparação diferente. Isso aqui, eu diria que na prática, o que a gente está vendo, isso aqui tem diminuindo bastante a criação de novos dashboards. E a cada usuário pede um novo dashboard, vou lá e vou criar um cálculo diferente, uma comparação diferente. Com as métricas eu consigo ter o mesmo dashboard, com métricas diferentes, calculando coisas diferentes. A parte das histórico de revisão das Virtual Connections, isso aqui não tinha, mas é interessante, principalmente quando a gente está falando de tabela, né, incluir uma nova tabela, ou excluir uma tabela, é importante ter esse histórico de revisão. Um pouquinho dessas Virtual Connections é a parte de políticas. Então aqui, ó, basicamente esse conceito aqui é a política de RLS centralizada. Vocês devem conhecer dentro do desktop o RLS normal, que você vai aplicar ou na fonte de dados ou na view. Aqui é o que a gente chama de centralizado. Aqui eu consigo aplicar uma política geral para todo mundo. Todos os dashboards, todas as fontes de dados vão usar a mesma política. Vai ficar muito mais fácil de gerenciar. Um pouquinho de união, isso aqui é um pouco o PrEP, né, que tinha bastante dificuldade para fazer isso, então o PrEP também tem evoluído bastante para ajudar. Reordenar a coluna, eu acho que isso aqui parece simples, mas quando você pega uma base de dados que tem muita coluna, é algo que é muito útil. Você conseguir reordenar para principalmente ver o resultado do preview dos dados. Tá? Isso aqui é uma das, parece simples, mas é uma dos pedidos mais votados. A parte de catálogo também tem evoluído para trazer novos objetos, né, como as lentes e assim por diante. E um pouquinho da última. Acho que está em cima, né? Bom, vou destacar as principais aqui. O guia de dados, isso aqui é muito legal. A história lá de dados você cria e configura, correto? O Explain Data você cria e configura. Isso aqui você não faz nada. O Tableau analisa todos os dados daquela visualização e traz um histórico completo de tudo que ele encontrou. Dado, o que está sendo usado, o que aconteceu, quais filtros estão sendo usados,
quais os destaques daqueles dados, tudo isso, a ideia aqui é ser mais automático possível. Basicamente você não faz nada. A única configuração que você tem é se o usuário, quando ele abrir um dashboard, já aparece isso aqui ou não. Ele tem que clicar no botão. O resto o Tableau faz sozinho. Isso aqui ajuda bastante quando a gente fala de exploração de dados. Lembra do ponto que eu falei? Eu não encontro o dado, eu não confio do dado e muitas vezes eu não entendo o dado. A ideia disso aqui é resolver esses 3 pontos. Você entender o que tem no dado. Entender o dado não é o dashboard. É efetivamente entender o dado. O que é aquele cálculo? O que ele está fazendo? Por que ele está fazendo aquilo? Essa é a ideia do DHIAD. Os outliers, tá vendo? Tudo isso aqui ele vai incluindo, né? O que ele já detectou de outliers. Muitas vezes na visão você não tem rapidamente isso, então ele já vai identificar para o usuário. Basta clicar, não precisa fazer absolutamente nada. Os radar de mudança, ele mesmo identifica, isso aqui são vários algoritmos que estão rodando por trás. Né? Então, o que ele identificou, ele já cria. O que eu acho muito legal são essas visões. Não sei se vocês sabem, mas toda vez que você usa ou explica os dados ou o radar, essas visões aqui elas não são estáticas. Você vai ter uns botõezinhos ali que você pode expandir ela, e isso na verdade pode ser um ponto de partida para uma nova análise. Uma nova view que o próprio Tableau criou, você começa a explorar aquela visualização sem necessidade de criar nada. O próprio Tableau já traz. Principalmente quando a gente fala de outliers, né? Então tem aquela gráfico de qual que é o outlier. Ele já vai trazer essas visões para vocês, vocês conseguem continuar a exploração, não é só uma imagem estática. Isso aqui é muito legal. Lembra que eu perguntei, muitas vezes o usuário não sabe nem o que perguntar. Às vezes eu disponibilizo os pergunte aos dados para o usuário, mas ele não sabe como fazer a pergunta. A ideia desse criador aqui de frases é justamente já trazer as informações e o que o usuário pode ir perguntando dentro. E ele vai guardando isso, tá? Quais são os principais campos? O que você pode perguntar? Qual tipo de cálculo? E aí o usuário não precisa, na verdade, nem escrever a frase. Qual que é a ideia do Pergunte aos Dados? Eu gosto bastante do Pergunte aos Dados porque muita gente, quando a gente fala de NLP, e aí, de qualquer outra ferramenta de analytics, a gente tem um pouco de conceito de um NLP meio robótico, né? Alguém vai no Google aqui e fala, eu gostaria de ver o histórico de vendas. Não. A ideia do Pergunte aos Dados do Tableau é exatamente não ser assim. Se você colocar lá só vendas por estado, ok? Ele vai interpretar isso e direcionar qual é a pergunta para responder essa sua dúvida. Então a ideia justamente com esse Phrase Builder é ajudar vocês até a elaborar a pergunta. Que muitas vezes é uma pergunta relativamente simples, mas sem conhecer os dados, sem saber por onde começar, o usuário acaba desistindo. Aí de novo, volta lá, eu posso exportar os dados, porque aqui no Excel eu consigo fazer uma proc e ver aqui. A ideia aqui é ajudar a evitar esse tipo de situação. Visibilidade aqui, Data Driven, isso aqui é bem legal. Eu tinha até a demo aqui, mas não funcionou aqui. Você conseguir mexer nessa visualização. Esse aqui é um pouco parecido. Antigamente o pessoal usava bastante. Você definia um parâmetro e trocava a visualização dentro do parâmetro. Né? Funciona, mas é meio chato de fazer. Isso aqui vai ajudar um pouquinho a não precisar fazer tanto isso. Tá? Não ficar usando tanto parâmetro. Isso aqui é uma mudança do Data Storage. Você conseguir habilitar ou desabilitar. Por quê? História de dados ela tem um certo consumo, então é algo, até porque está rodando um monte de coisa por trás do algoritmo, então você conseguir configurar. Isso aqui é mais para os administradores. Tá? Isso aqui é uma evolução bem interessante, que é você conseguir executar no Tableau Desktop. Como é que você faz para integrar com o Python? Basicamente você cria um campo calculado em tempo de visualização. Isso é muito legal, mas na prática eu nunca vi ninguém usando, porque qualquer algoritmo vai levar alguns minutos para rodar. E aí como é que você explica para o usuário que ele abriu o dashboard e tem que esperar 3 minutos para rodar o algoritmo? Então, a gente tinha a opção de fazer isso na preparação do dado, e agora a gente tem a opção de fazer isso dentro de um table extension e já fazer o dado, para não ficar efetivamente recalculando o tempo todo, como uma extensão ali de tabela. A comunidade faz isso daí, entendeu? Quando a feature é animal, o pessoal... Isso é foda, cara. Não, fala de novo. O que é isso aí? O cara consegue rodar um... Ele vai fazer, ao invés de ele rodar no campo calculado lá na visualização, ele vai fazer direto na fonte de dados. Para fazer isso antes era no prep, né? Você tinha que usar o prep e gravar o dado, gerar uma fonte. Agora você consegue fazer direto na execução aqui. É o mesmo conceito, tá? Ele vai usar aqueles serviços externos, você vai gravar o código, só que agora você vai fazer direto lá na parte de analíticas dentro da fonte de dados, do Tableau Desktop. Tá? Isso aqui é bem legal. Já vi alguns casos aqui usando isso. Se a gente pensar na prática, no Tableau Desktop era difícil você preparar os dados. Agora
colabora com isso que você consegue. Legal, pessoal? Dúvidas? Vou ter que passar, fazer o máximo de informação possível aqui. Essa última lançou, acho que tem 15 dias, né, que lançou a 2022.3, então tudo isso que a gente viu de funcionalidade já está disponível, vocês já podem instalar e atualizar. Tá bom? Obrigado, pessoal. Muito bem. Bom, tem um monte de coisa nova aí, né? Coisas para vir e tal. Quem já está mais conectado com a comunidade sabe que normalmente no ano tem uns 4 releases, né? A cada 4 releases oficialmente, né? Então é legal vocês acompanharem isso. Isso não tem no site, né? Não no nível de profundidade que o Marcelo gentilmente trouxe aqui pra gente, né? E é legal, putz, aproveitem, inclusive, ele vai estar aqui para conversar, tirar dúvidas. Essa é a ideia da comunidade, né? Tem muita coisa nova, eu brinquei aqui porque nos eventos que a gente costuma fazer, né, quando as coisas são legais, a galera fica pirando. Eu achei isso aqui animal, né? Aí os caras do Python sabem o que a gente está falando para fazer isso aí no braço. Uma perguntinha, quem aqui participa do beta teste? Aí, ó, isso aí. Beta teste é bem legal para vocês participarem. Né? Eu sempre recomendo o beta teste, mas desde que vocês tenham tempo, porque vão ficar cobrando para vocês testarem, para validar as funcionalidades, mas é um programa bem legal para testar isso aqui, participar. Muito legal. Bom, alguém quer fazer alguma pergunta técnica? Porque aqui é técnica, difícil. Se eu souber, eu respondo. Não, é o máximo não, né? Não, fala amanhã. Não, legal. Ninguém? Alguém? Não? Esse aqui é ninjão. Então, é de peso, é um usuário de peso. Não, lá no banco a gente está trabalhando as concorrências, né? Um dos elementos que pesa bastante é a parte de acessibilidade. A parte de integração com ferramentas de PCD visual, por exemplo, de daltônico. Daltônico, a maioria das ferramentas já cria um contraste ali azul lá dentro e tal, exclui o verde da situação. Mas tem ferramentas que elas capturam, está escrito aquela parte de Data Story lá, que você mostrou no caso, que ele descreve toda a análise, ele integra com esse tipo de ferramenta de captura, de raspa a tela, no caso. Né, Nativo não, mas eu já vi alguns parceiros desenvolvendo extensão para fazer isso. Na teoria, a extensão vocês podem criar à vontade. Você tem a API aberta para a criação de extensão. O computador já tem nativa a questão de paleta de cores, então já tem paleta de cores para daltônico. A gente inclusive já testou, porque no nosso time de pré-vendas tem um SE que é daltônico, e assim, brinco. A gente nunca viu, né? 5% da população. Ele testou e falou, rapaz, funciona mesmo, porque é uma paleta. Uma funcionalidade que foi lançada, se não me engano, na penúltima é a questão de acessibilidade e a questão de atalho do teclado. Então, basicamente, tudo que você faz no desktop e no server, você consegue só com o teclado. Legal, de tab. Eu digo isso porque, por exemplo, o QuickSight tomou bloco no Itaúsa por conta de acessibilidade, porque ele não tem essa feature. Agora, integração externa, eu já vi uma integração com a Alexa, que foi desenvolvido com a Alexa de API essa integração. Não sei se chegou nesse nível, mas aí, porque na verdade o algoritmo o Tableau não vai ter, né? De text mining, depois de conversão de texto para voz. Mas nada impede de uma extensão você pegar o dado que está no Tableau e essa extensão fazer alguma função externa. Então, eu até pesquisei, não sei se não olhei se você já viu se na galeria tem alguma coisa. Ainda não. Se tem alguma coisa. Até porque esse negócio de extensão é uma coisa recente, né? Os outros players aí tinham, né? Não podemos ficar falando outros nomes aqui, tá? O pessoal tá bom. Tô brincando. Mas assim, a extensão é um negócio bem bacana, né? Bom, quem quer fazer mais perguntas, aí o evento é para vocês mesmo. Não? Nenhuma mesmo? Muito bem. Marcelo, tem uma aqui rápida para a gente passar de assunto. A gente conseguiu visualizar aqui, né? Não sei se todos conseguiram capturar um pouco. Tem features novas dentro das soluções de analytics, e aí a gente está falando aqui especificamente do Tableau, que elas estão pensadas para a parte de arquitetura, né? Então, o que está por trás das coisas. Isso é importante a gente saber, né? Porque o nosso volume de dados só cresce, a quantidade de dados que a gente tem só cresce, né? A origem dos dados também, mas eu acho que o que mais me impressionou aqui, aí que perguntar um pouco para você, é essa parte da interação do usuário de negócio na ferramenta. Eu não sei se isso é uma coisa que está claro para o grupo aqui, mas a gente vai precisar cada vez mais, como vamos chamar aí de, qual é o nome que vocês querem? Ambassador, né? Um nome bonito aí que não é da Tableau, é vocês começarem a traduzir isso para o negócio, né? Porque o cara põe uma solução de analytics para fazer mais negócio.
Não é a ferramenta tem que ser um meio aqui, né? E pelo que eu pude perceber, esse é um driver, né? Eles entenderam isso lá, né? Na Salesforce, tá? Entende que assim, a gente tinha muito conceito de Analytics é dashboard, Não é. Excelente, é isso que eu queria ser. Visto cada vez mais que Analytics pode ser uma métrica, pode ser a disponibilidade para o próprio usuário perguntar e gerar o gráfico. Nem todo usuário vai criar dashboard. Sabe por quê? Muitos usuários já sabem que tipo de perguntas eles querem fazer. Eu estou vendo muitas pessoas aqui com a gente que são pessoas de negócio. E essas pessoas de negócio têm a pergunta clara, assim. Eles só às vezes não sabem fazer a query. Então essa história de, isso era TI, né? Manda lá para TI, isso já foi. E vocês aqui, como os nossos representantes dentro das empresas, vão mostrar isso de forma muito clara, né? É o que você pode mostrar, essa questão de, pensando no usuário na ponta, ele conhece melhor o dado até do que a área de Analytics. Você comentou, provavelmente ele sabe melhor a pergunta do que a área de Analytics. Mas qual que é o processo normal? Eu vou abrir uma requisição para a área de Analytics, eles vão analisar, projetar, gerar um dashboard e responder. Eu já não tenho mais a pergunta porque eu já resolvi o problema no Excel. Isso. O que a gente quer evitar todo esse fluxo, mas não, disponibiliza para ele direto o dado, por exemplo. Vem fazer só a pergunta. Esse é o caminho. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, gente, obrigado aí. Quadro 1.